Melhores carros até 60 mil reais. Para você que está ali quase querendo pegar um carro zero, mas quer ver algumas opções de bons veículos usados, seminovos, talvez sejam melhores opções inclusive, vem comigo que aqui vamos listar várias opções de veículos interessantes, começando com carros mais compactos voltados para o uso diário, para o trabalho. Primeiro da lista aqui, dá para pensar no Hyundai HB20 Essence 1.0 12 válvulas Flex Manual 2021, tabela R$ 58.980. Eu sei, não é dos HB20 mais bonitos, né? Aquele de segunda geração, mas não tira o mérito de ser um excelente carro com um conjunto mecânico bem confiável, aqui equipado com motor da linha Kappa aspirado, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão, porém utilizando aqui tuchos mecânicos. Potência de 75 cavalos na gasolina, 80 no etanol, com torque de 9,4 kgfm na gasolina, 10,2 no etanol. Para um carro de 989 kg, a relação de peso-potência fica em 12,4 kg por cavalo. Aqui é um carro de desempenho apenas ok, minimamente razoável. Claro que tinha a versão com motor turbo, que aí sim teria um desempenho melhor, mas aqui você tem uma manutenção um pouco mais acessível. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates justos, precisos, alavanca curtinha, e o porta-malas tem 300 litros de capacidade, bom para a categoria, e ainda conta com o banco traseiro rebatível. Os pneus são nas medidas 175/70/14, não são das mais convencionais para esse aro, mas ainda dá para encontrar com certa facilidade. Falando aqui de consumo, para isso peguei dados de ficha técnica para passar para você. Na cidade, com etanol é um carro que faz 9,1 km por litro, com gasolina chega a fazer 12,8. Na estrada com etanol 10,1 km por litro, com gasolina 14,6. Médias excelentes, eu diria, para um carro de esporte. De série, nessa versão Sense, ele vem com direção elétrica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e Isofix. Opcionais de controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Sistema de som de série vem com leitor USB, Bluetooth e comandos do volante. Senti falta aqui da coluna de direção ajustável, pelo menos em altura, não tinha nem como opcional nessa versão Sense do HB20, mas tem um mínimo ali de tecnologia embarcada. Também senti falta dos vidros elétricos nas portas traseiras e dos retrovisores elétricos também. Poderia ter pelo menos como opcionais. Mas o HB20 entrega um motor confiável, resistente, assim como todo o conjunto mecânico de suspensão, câmbio, freios, tudo bem projetado, feito para durar. Eu diria inclusive que é um dos motores 3 cilindros mais confiáveis que temos hoje aí no nosso mercado, sem sombra de dúvidas, com uma boa economia de combustível, carro de bom acabamento interno, qualidade dos materiais utilizados ali com bons revestimentos para a categoria, porta-malas de capacidade também adequada, câmbio de bons engates, como já mencionei, isolamento acústico, curiosamente ele é bom nesse carro. Além disso, espaço interno para quem vai no banco traseiro melhorou em comparação com a sua primeira geração, principalmente na questão de largura, e isso é bom para acomodar principalmente adultos. Suspensão é confortável sem perder em estabilidade, é uma suspensão bem equilibrada, o que é ótimo. Resolveu um dos piores problemas dessa suspensão na primeira geração, que era aquela batida de fim de curso que dava na suspensão traseira do HB20. Nessa segunda geração já não passa mais por isso, e é um carro de boa aceitação do mercado, bem valorizado e de fácil revenda. Pontos de atenção: step é de uso temporário, para quem não gosta dessa solução, vale ser mencionado aqui. Desempenho é fraco, é claro, né? Estamos falando da versão aspirada. Visibilidade traseira também não é das melhores, tem pouca área envidraçada, então atenção redobrada aí nas manobras. Foi um carro mal avaliado pelo Latino Cap de sua época, não é muito seguro em caso de colisão, e também é um veículo considerado caro pelo que ele entrega, comparado também com os seus concorrentes. Eu diria que tem opções mais bem equipadas, mas é claro que você abre mão um pouco disso para ter um carro de melhor aceitação no mercado e que revende mais facilmente sem perder muita grana. Mas se você quer um carro de melhor custo-benefício, dá para pensar no Fiat Argo Drive 1.3 8 válvulas Flex Manual 2019, tabela R$ 56.993. É claro, 2 anos mais antigo do que o HB20, mas um pouco mais barato, e com motor 1.3, que é da linha Firefly. Comando de válvula simples no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para o comando de escape, sendo que todas as válvulas de admissão são controladas pelo sistema de cabeçote multi-air desses moderníssimos motores Firefly. Então, na prática,
é um sistema que comanda independente cada válvula de admissão, podendo mudar o comportamento desse motor de acordo com a exigência ali do momento. E isso faz ele entregar uma potência de 101 cavalos na gasolina, 109 no etanol, com um torque de 3,7 kgfm na gasolina, 14,2 no etanol para um carro de 1.140 kg. A relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. Desempenho aqui melhor do que o HB20, com certeza. Mas o câmbio aqui manual de 5 marchas C513 tem engates um pouco mais imprecisos de alavanca. Na prática, é um câmbio que tem mais folga, o curso de alavanca é mais longo, então acaba prejudicando um pouco ali numa troca de marchas mais rápida, mas depois de um tempo você acostuma e vai bem. Porta-malas empate técnico lá com o HB20, como você pode observar aí na tela, e também conta com banco traseiro rebatível. Pneus medidas 175/65/14, ainda com o perfil um pouco alto, favorecendo o conforto ao rodar, e de quebra são pneus mais fáceis de encontrar aí no mercado. Consumo na cidade 9,2 km por litro, com etanol, 12,9 com gasolina. Estrada 10,2 no etanol, 14,3 na gasolina, médias também excelentes. De série, o Argo Drive vem com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, sistema start-stop, além de dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix e sensor de pressão dos pneus. E os opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som de série vem com a central multimídia de 7 polegadas, com leitor USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. Pontos positivos principais: robustez, confiabilidade mecânica, é um motor de peças até relativamente acessíveis, ainda não chega a ser tão complexo quanto alguns outros motores turbo, né, que tinham em alguns concorrentes. Então aqui não é de manutenção tão cara assim, é sincronizado por corrente, o que dispensa aquela troca preventiva de correia dentada. Bom consumo de combustível, bom desempenho, acabamento bom também para a categoria, revestimento interno ali de uma forma geral agrada e sem fazer muito ruído com o passar do tempo. Carro confortável a rodar, suspensão mais voltada para essa característica, boa lista de equipamentos, mas vale a pena também se pegar com a maioria daqueles opcionais disponíveis, tem vários ali bem interessantes. E por essas e outras razões, o Argo sim, um carro de bom custo-benefício, entrega mais um pouco pelo valor que ele cobra. Mas ele tem alguns pontos de atenção, por exemplo, ele utiliza sistema de discos de freio dianteiros do tipo sólido, sem ventilação, o que pode vir a perder um pouco de eficiência de potência de frenagem se você forçar demais esse sistema aí. Além disso, falta ajuste de profundidade da coluna de direção. A suspensão, ela é confortável, mas é além da conta, então é um carro que não passa aquela segurança, aquela estabilidade ao fazer curvas, carroceria rola um pouco mais do que o necessário e isso acaba prejudicando um pouco aí quem quer andar um pouco mais rápido. Além disso, foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não é muito seguro em caso de colisão, e é um carro de revenda um pouco mais difícil, por isso está num preço mais acessível frente a vários de seus concorrentes. Passando para o terceiro da lista, para você que precisa de uma capacidade maior de porta-malas, dá para pensar no Toyota Etios Sedan XLS 1.5 16 válvulas flex automático 2018, tabela R$ 59.754. Aqui equipado com o motor da linha 2NR FBE, já foi atualizado pela Toyota, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado corrente e variador de fase para os dois comandos. Aqui é um motor que já utiliza tuchos hidráulicos que dispensam ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. E nessa atualização a potência subiu para 102 cavalos na gasolina, 107 no etanol, com um torque de 14,3 kgfm na gasolina e 14,7 no etanol. Para um carro relativamente leve, de 965 kg, a relação de peso-potência fica em ótimos 9 kg por cavalo. É um carro de respostas bem rápidas aí ao acelerar, com certeza. O câmbio automático de 4 velocidades da Aisin, o 442E, é uma evolução lá da linha Corolla. É um câmbio bem confiável, resistente, acoplado ao motor por conversor de torque, garante trocas de marcha sempre suaves, sem trancos, mas exige troca de óleo periódica preventiva como qualquer outro câmbio automático. Porta-malas tem ótimos 562 litros de capacidade, maior que muito sedã médio inclusive, e ainda conta com banco traseiro rebatível. Pneus medidas 185/60/15 bem convencionais e o consumo na cidade é de 8,4 km por litro com etanol, 12,2 com gasolina. Estrada 10,4 no etanol e 14,9 na gasolina, sendo aí um carro também de excelente desempenho, ao mesmo tempo bem econômico. E nessa versão top de linha XLS vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta
porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, além de faróis dianteiros de neblina e ISOFIX. Sistema de som de série vem com a central multimídia com conexão USB, cartão de memória Bluetooth, comandos no volante, entrada HDMI e espelhamento para celular. Pontos positivos principais de um Etios Sedan é o seu motor confiável, resistente, um dos mais confiáveis da linha Toyota, assim como o câmbio, todo o conjunto mecânico também, sem sombra de dúvidas, bem resistente, de bom desempenho, excelente consumo de combustível, carro de mais espaço interno para quem vai no banco traseiro, principalmente. Nesse 2018 já vinha com aquele quadro de instrumentos digital mais completinho, com uma melhor visualização das informações ali, velocímetro digital, que é bom, porta-malas de excelente capacidade, sem deixar de ser um carro compacto, ainda bom para o trânsito urbano. Por essas outras razões, carro de ótimo custo-benefício. Mas fique ligado, porque a suspensão traseira pode apresentar alguns ruídos metálicos. Inclusive, o eixo traseiro de alguns desses Etios apresentou problemas de trincas na solda, porém não é algo que aconteceu em todas as unidades. Aconteceu em algumas, então vale ser mencionado aqui. O macaco para levantar o veículo fica embaixo do banco do motorista, de ruim acesso. Superfícies internas ali de cofre do motor, interior das portas, não tem pintura metálica. Foi um corte de custos, uma economia da montadora para tentar vender esse carro um pouco mais barato, mas fica aquele visual de aspecto não tão bonito. Tanque de combustível de pouca capacidade, 45 litros apenas, mas como é um carro bem econômico, a autonomia ainda não fica muito prejudicada. E tem toda aquela parte de design que é de gosto um pouco duvidoso, principalmente a parte externa, né? Muita gente não gostou. Parte interna também com aquele quadro de instrumentos localizado na região central do painel. Então fica um carro que não agradou muito pelo design. E o acabamento também, ele é plástico duro para todo lado, não tem uma boa qualidade comparado com alguns de seus concorrentes. Quarto da lista, para você que precisa de uma boa capacidade de carga, precisa de caçamba, na verdade, dá para pensar na Fiat Strada Adventure Locker, cabine dupla 1.8, 16 válvulas, flex manual 2015, tabela R$ 60.230. Equipada aqui com o motor da linha e-Torque, bem conhecido da Fiat, que inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor. Detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor, link na descrição para você conferir. E é claro que quando você for olhar um carro para comprar, não basta ver só o motor, ver se está tudo ali bem revisado, bem cuidado, ver se é um motor problemático ou não. Tem vários outros pontos, como carroceria, se aquele carro ali não passou por nenhuma colisão, não teve nenhum reparo ali mais sério. Também toda a parte de documentação, você tem que olhar para ver se não vai ter nenhum impedimento que possa restringir a transferência desse veículo para o seu nome, na verdade. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais objetiva, técnica, criteriosa e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. A Strada aqui, como eu disse, com o motor e-Torque, é um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por corrente, então não precisa trocar correia dentada. Potência de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, com torque de 18,4 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. Para uma picape compacta de 1.203 kg, a relação de peso-potência fica em 9,1 kg por cavalo. Desempenho aqui também vai ser bom. Inclusive, mostrei isso na prática num vídeo de avaliação completa que eu já fiz desse carro. Levei esse veículo na estrada, passei todas as minhas impressões ao volante, mostrei todos os detalhes dessa picape, link na descrição também para você conferir. O câmbio é manual de 5 marchas C510, engates da mesma forma que eu falei lá no Argo, mais imprecisos, mas a caçamba tem capacidade para 580 litros ou 650 kg de peso. É a cabine dupla, então a caçamba é um pouco menor, mas ainda assim você consegue levar bastante coisa e mais 2 passageiros no banco de trás, pois ela é homologada para 4 ocupantes. Pneus medidas 205/70/15, pneus largos, perfil alto, acabam jogando um pouco contra na questão da economia de combustível, principalmente, ainda mais quando esse carro era novo, pois ele vinha com pneus de uso misto, né, os famosos ATR, que amarram um pouco mais ainda o desempenho. E o consumo, né, que fica um pouco prejudicado, na cidade faz 6,7 km por litro com etanol, 9,8 com gasolina, estrada 7,5 no etanol, 11,1 na gasolina. E de série, nessa versão Adventure, vem equipada com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas
portas dianteiras, além de travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina. Opcionais de retrovisores elétricos, bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e teto solar elétrico. Além do sistema de som, que também era opcional, se equipado vinha com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos no volante. Porque eu falei nas duas portas dianteiras, né? Porque nesse ano de 2015 a Strada cabine dupla Adventure já vinha com aquela carroceria 3 portas, né? Então, uma porta ali do lado direito para melhorar um pouco o acesso de quem vai no banco traseiro. Mas os pontos positivos principais de você pegar uma picape dessa é a sua robustez, confiabilidade mecânica, um motor que não apresenta maiores problemas crônicos, isso é ótimo. Bom desempenho, peças bem acessíveis, você encontra com facilidade, preços ok, carro bem versátil, dá para levar 4 ocupantes, mais uma caçamba ainda com uma boa capacidade, suspensão confortável ao mesmo tempo que ela é resistente, principalmente na traseira, voltada mais para carga, então usa aquele sistema de lâmina única. E na dianteira é a McPherson tradicional. Acabamento ok para a categoria, melhor do que algumas de suas concorrentes, em questão de revestimentos ali, textura dos materiais empregados, e uma picape das mais valorizadas aí do segmento, boa procura de menor índice de desvalorização. Mas de consumo elevado, tampa traseira é fácil de ser removida, infelizmente. Também o espaço interno para quem vai no banco traseiro não é dos melhores, não espere ali um espaço interno de um Palio, de um Siena, é uma picape que tenta aliar o melhor dos dois mundos, né? Então, ela não vai ser muito boa nessa parte aí de espaço interno, fique ligado. Além disso, seguro pode ser um pouco mais caro, principalmente por causa daqueles apliques plásticos externos, né? Para dar aquele design, aquele ar mais aventureiro, mas a contrapartida é que são peças de reposição mais caras e, consequentemente, acabam encarecendo o seguro. Além disso, os pneus ATR que vinham nessa picape são mais caros do que os pneus utilizados aí para asfalto, para o uso mais convencional, né? Então, se você não tem necessidade desse tipo de pneu de uso misto, use pneus mais voltados para o asfalto, que você inclusive vai ter uma melhora significativa aí na economia de combustível. Mas passando agora para veículos de porte maior, porte médio, na verdade, vamos falar aqui do quinto da lista para você que busca um sedã com um bom espaço de porta-malas e uma boa relação de custo-benefício. Também dá para pensar no Chevrolet Cobalt Elite, motor 1.8, 8 válvulas, flex automático, ano 2018. Tabela R$ 58.596. O motor aqui é o GM Família 1, só que ele foi bem atualizado aí nesse ano de 2017 para 2018. Aqui já na sua nomenclatura SPE4 Eco, comando de válvula simples, o cabeçote acionado por correia dentada. A potência aqui é de 106 cavalos na gasolina, 111 no etanol, com um torque de 16,8 kgfm na gasolina e 17,7 no etanol. Para um carro de 1.129 kg, a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo. O desempenho aqui vai ser bom, mesmo com um câmbio automático de 6 marchas, é o GF6. De trocas também suaves, sem trancos, e é um câmbio mecanicamente bem confiável aqui nesse Cobalt 2018, que tem um porta-malas enorme de 563 litros de capacidade, ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas medidas 195/6515, perfil mais alto, também favorecendo o conforto ao rodar, e o consumo na cidade é de 7,6 km por litro com etanol, 11,1 com gasolina. Estrada 10 no etanol, 14,4 km por litro com gasolina. Nessa versão Elite top de linha, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal, freios ABS, além de câmera de ré acoplada à central multimídia, que eu vou falar dela já já, além de faróis de neblina dianteiros, sensor de estacionamento traseiro, sensor de pressão dos pneus, sistema de chamada de emergência SOS acoplado ao retrovisor interno do veículo e farol de foco duplo também. Além do sistema de som, né, que é o MyLink de segunda geração, uma central multimídia com a tela de 7 polegadas touchscreen, com conexão USB, Bluetooth, comandos no volante, espelhamento para celular, além de GPS integrado com informações de trânsito em tempo real e o serviço OnStar, né, que engloba aquele serviço de chamada de emergência SOS que eu mencionei e o serviço de concierge, que pode informar desde rotas de GPS até pontos turísticos. Você tem à sua disposição um profissional numa central de atendimento que vai te orientar quando você precisar, claro, mediante o pagamento de uma assinatura, né? Mas o Cobalt tem como principais pontos positivos a sua robustez mecânica, preços de peças acessíveis,
da sua categoria, eu diria que é um dos de manutenção mais barata que temos aí também no nosso mercado. Bom desempenho, principalmente torque em baixas rotações. Um dos últimos motores de 2 válvulas por cilindro que sobreviveram aí no nosso mercado de projetos mais antigos, que tem essa característica de ter boa resposta em baixa velocidade. Com isso, a economia de combustível ela é garantida e na maior parte das situações, principalmente em estrada. Além disso, lista de equipamentos também bem completinha, se tratando da versão top de linha. Acabamento de boa qualidade até. Além do espaço interno ótimo para quem vai no banco traseiro. Além de ser um veículo de suspensão bem equilibrada entre uma certa estabilidade e um conforto ao rodar. Tá longe de ser o mais estável, o mais confiável em curvas de alta velocidade, mas ainda assim não faz feio. E o porta-malas é excelente também. Mas, como pontos de atenção, o step é de uso temporário. Consumo de combustível dentro de cidade, dependendo da situação, com essa versão de câmbio automático, pode ser um pouco mais elevado. Falta ajuste de profundidade da coluna de direção, falta ponteira de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Além disso, o banco do motorista ele é alto, mesmo no ajuste mais baixo possível, ele ainda pode incomodar pessoas de estatura mais alta. Visibilidade traseira é um pouco prejudicada pela tampa de porta-malas mais elevada, mas ainda assim eu diria que é uma boa opção de compra na categoria dos sedãs compacto premium a médio, com certeza. Mas se você quer de fato um sedã médio nessa faixa de preço, dá para pensar no Nissan Sentra SL 2.0 16 válvulas flex automático 2016. Tabela R$ 56.101. Aqui é o Sentra B17, né, a famosa nova geração aí que lançou em 2015 de motor MR20DE, bem conhecido, bem confiável da linha Nissan, que também já fiz um vídeo completo sobre ele, link na descrição. Duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 140 cavalos e torque de 20 kgfm em qualquer combustível. Apesar de ser um motor flex, ele não altera o seu desempenho. Se você mudar um combustível ou misturar com o outro, ele vai ter a mesma resposta. O que para um carro de 1.348 kg entrega uma relação de peso-potência de 9,6 kg por cavalo, o que é mais do que suficiente para você ter boas respostas e retomadas de velocidade ao acelerar, sem sombra de dúvidas. O câmbio é automático do tipo CVT, linha JF015E. Esse câmbio aqui, especificamente no Sentra, ele não tem opção de simular marchas, ele é naquele comportamento mais raizão ali de um CVT. No máximo que ele vai ter é a posição L, né, que ele vai trabalhar com um giro mais elevado, uma redução de marchas maior, mas é um câmbio que não fica ali tentando simular marchas, ele vai tentar buscar sim, é a melhor rotação possível ali para ter o maior nível de eficiência. Acoplado ao motor por conversor de torque, garante arrancadas sempre suaves. Porta-malas tem ótimos 503 litros de capacidade contra o banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são medidas 205/50/17, bem convencionais aí para esse aro, e o consumo na cidade é de 6,6 km por litro com etanol, 9,8 com gasolina. Estrada 9 no etanol e 3,1 na gasolina. Se tratando de um sedã médio, mais de 1.300 kg de peso, câmbio automático, eu diria que o consumo tá muito bom e com certeza. De série, nessa versão SL top de linha vem equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, além de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, 6 airbags mais freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E o único opcional disponível aqui era o teto solar elétrico. Só que em alguns Sentra você ainda pode encontrar equipados com os opcionais de controle de tração e estabilidade, que é um item que veio disponível nas unidades fabricadas de junho de 2016 em diante. Então, dependendo da unidade que você comprar, dependendo do mês de fabricação do ano de 2016, pode vir ou não com esses itens instalados. Sistema de som de série vinha com central multimídia com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado. Pontos positivos é um motor confiável, resistente, assim como o câmbio, desde que cuidado de forma correta, trocado o óleo com filtros no tempo, no prazo correto também, usando o óleo correto. É um câmbio que passa por alguns problemas de superaquecimento, mas que muitas vezes estão relacionados a um óleo que passou daquele prazo de substituição, que é algo para ficar ligado também. Mas é um carro que entrega um excelente desempenho com um bom consumo de combustível, relativamente falando. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, acabamento bom para a categoria, boa lista de equipamentos dessa versão
versão top de linha. É um carro confortável a rodar, que também entrega uma boa estabilidade, suspensão aqui também ela é bem equilibrada, porta-malas de boa capacidade e aqui um sedã médio que entrega uma excelente opção de custo-benefício frente a Corolla, Civic, Jetta, Cruze e vários outros. Mas é um carro de peças de acabamento um pouco mais caras, peças externas principalmente, com isso o seguro tende a ser mais caro também. Existem relatos de falha no eletroventilador do radiador. Se isso acontecer, pode ocorrer problemas de superaquecimento no motor, que é algo para ficar ligado. Falta iluminação nos botões dos vidros elétricos, o que pode incomodar ali no primeiro momento. Também não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com ele. Pneus são de perfil baixo, podem jogar um pouco contra na questão do conforto ao rodar, principalmente em estradas e ruas não muito bem pavimentadas. E é um carro de revenda mais difícil, um pouco mais desvalorizado quando se compara também com Civic, Corolla e vários outros da categoria. Mas se você quer um carro com uma boa facilidade de revenda, que não cai tanto de preço, dá para pensar no Chevrolet Cruze Sport 6 LTZ 1.8 16 válvulas flex manual 2013. Tabela R$ 60.219. 3 anos mais velho que o Sentra pelo mesmo preço. E isso porque nem é a versão sedã, é a versão hatch. Aqui de porte médio que entrega o motor Ecotec, código N18XFF, duplo comando de válvulas do cabeçote acionado correia dentada de longa duração e variador de fase para os dois comandos. A potência aqui é de 140 cavalos na gasolina, 144 no etanol, com torque de 17,8 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. São números bons, mesmo para um carro relativamente pesado, de 1.410 kg. A relação de peso-potência ainda fica em 9,8 kg por cavalo. O desempenho aqui vai ser aceitável, razoável para a categoria. Até porque aqui é equipado com câmbio manual de 6 marchas, é o M32, de excelentes engates, alavanca de curso curtinho e tem uma sexta marcha para baixar o giro na estrada e tentar buscar uma melhor economia de combustível. Hatch médio com porta-malas de 402 litros de capacidade, ótimo para a categoria e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus são nas medidas 225, 50, 17, são pneus bem largos e de perfil baixo, que joga contra na questão da economia de combustível principalmente. Na cidade é um carro que faz 7 km por litro com etanol e 9 com gasolina. Estrada 9 com etanol e 12 km por litro com gasolina. Dá para fazer números um pouco melhores, mas não muito mais do que esses oficiais aí, eu diria. E nessa versão top de linha LTZ vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E aqui no sistema de som vem de série com a central multimídia com leitor de CD USB, comandos no volante, GPS integrado e conexão Bluetooth, que aqui no Cruze esse Bluetooth ele só é utilizável para atender e fazer chamadas. Não dá para reproduzir as músicas do seu celular com esse Bluetooth original aqui, infelizmente. Mas tem como pontos positivos principais o seu motor confiável, resistente e bem cuidado. Sim, essa linha Ecotec, tirando aquele problema de vazamento de óleo ali no diafragma, que é relativamente barato e simples de resolver, de resto, não é um motor problemático, muito pelo contrário, é um motor bem confiável, com boa oferta de peças. Os preços de peças aqui, é claro, vai ser mais caro um pouco do que aquele GM Família 1 lá do Cobalt que eu falei, isso é óbvio. Mas ainda assim entrega um bom desempenho com uma boa lista de equipamentos nessa versão top de linha LTZ, boa qualidade do acabamento interno, revestimentos ali de boa textura, carga e entrega também uma excelente estabilidade, é o mínimo que se espera também com esses pneus de largura 225, né? Mas é uma suspensão bem calibrada de uma forma geral entre conforto e estabilidade. Só não é mais confortável por causa dos pneus também, que é de perfil mais baixo. É um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, porta-malas de boa capacidade e bem valorizado, cai pouco de preço com o passar do tempo, sendo aí uma boa opção também para você que busca essas características no veículo. Mas tenha em mente que é um carro de consumo elevado, também nessa versão com câmbio manual, eu digo que é mais recomendável pegar porque você consegue uma economia um pouco melhor de combustível comparado com a versão com câmbio automático. Inclusive, os primeiros Cruze automáticos deram problemas numa peça interna ali do câmbio que chama anel mola. E é um conjunto caro de trocar, tanto no preço dessas peças quanto na mão de obra para fazer essa substituição. Só foi ser corrigido isso nos 2015 em diante, então recomendo pegar esses primeiros Cruze aí com câmbio manual. Além disso, pneus são caros,
e acabam prejudicando um pouco a economia de combustível. Os faróis são de foco simples quando você utiliza o foco do alto. Aquela iluminação mais próxima fica prejudicada porque o foco do baixo apaga, então não é dos melhores quando se fala de potência de iluminação. É um carro de frente baixa, raspa, principalmente um defletor que fica ali embaixo do para-choque dianteiro. Também não é um veículo homologado para receber reboque, carretinha. No teste de colisão do Latin Cap de sua época, obteve 4 estrelas para adulto e 3 para crianças, tendo aí uma nota mediana para os protocolos que são já antigos, né? Por os dias de hoje ainda é relativamente um veículo menos seguro. Além disso, é um carro que pode ter uma revenda um pouco mais difícil nessa versão de câmbio manual, mas de certa forma é um carro que se torna mais confiável por causa daqueles problemas lá do câmbio automático que eu falei nessas primeiras unidades do Cruze. E ainda assim não é um carro que desvaloriza muito, mesmo sendo um pouco difícil de revender, é um carro que segura muito bem o preço aí ao longo do tempo. Mas para você que quer mais tecnologia embarcada, o melhor custo-benefício possível, dá para pensar no Renault Fluence Privilege 2.0 16 válvulas flex automático 2016, tabela R$ 59.957. Aqui já após o seu facelift, mas ainda utilizando o motor M4R, que nada mais é que o mesmo motor praticamente lá do Sentra que eu acabei de falar, né? O MR20DE. Claro, tem algumas particularidades, algumas modificações para atender às exigências da Renault para o seu veículo, mas é a mesma família de motores, é o mesmo duplo comando de válvulas do cabeçote acionado por corrente variador de fase para as válvulas de admissão. E é claro que aqui também tem uma recalibragem eletrônica diferente. Então a potência aqui no Fluence, assim como o torque, já variam de acordo com o combustível que é utilizado, como você pode observar aí na tela. E para um carro de 1.372 kg, a relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. Na prática, vai ter um desempenho similar ao Sentra. Até porque o câmbio automático aqui também, ele é de mesma concepção, da mesma família. É o JF015E. Também é um CVT acoplado a um motor conversor de torque, só que a eletrônica embarcada nesse câmbio aqui do Renault também é diferente, porque esse aqui em específico simula sim 6 marchas e você pode utilizar aí de uma forma que se assemelhe mais a um câmbio convencional, caso você prefira. O Fluence tem um porta-malas enorme de 530 litros de capacidade e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas medidas 205/55/17 e o consumo na cidade é de 6,1 km por litro com etanol, 8,7 com gasolina. Estrada 7,4 no etanol, 10,7 com gasolina. E de série, nessa versão Privilege top de linha, ele vem equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, colimitador, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico, chave presencial, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis de xenon, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna em LEDs, Isofix, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, e já vinha também com aquele quadro de instrumentos digital mais moderno, com velocímetro grande ali, digital bem legal, bem completinho um carro desse. E ainda falando em equipamentos, na parte de som agora, vem de série com leitor de CD USB, Bluetooth, comandos na coluna de direção e GPS integrado. Mas aqui o GPS ele não é touchscreen, ele vem com controle remoto para você poder navegar pela tela desse sistema, o que para os dias de hoje já está bem ultrapassado, não é verdade? Mas o Fluence entrega um bom motor, confiável, resistente, assim como o câmbio. Se cuidar da manutenção preventiva também vai ser difícil de dar aqueles problemas de superaquecimento. Preços de peças, na média, se tratando de um sedã médio, né? Claro que alguma coisa ali vai ser um pouco mais cara, principalmente peças de acabamento, né? Um farol de xenon, se queimar uma lâmpada, queimar um reator, também pode ir preparando o bolso, porque vai ser um pouco mais caro. Mas entrega um bom desempenho com consumo condizente para a categoria, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente lista de equipamentos, eu diria uma das melhores da categoria, bom nível de conforto ao rodar, excelente estabilidade ao fazer curvas, bom nível de acabamento interno, também revestimento em soft touch no painel, forros de porta, tirando o puxador da porta que faz um pouco de ruído, são de bons materiais ali de uma forma geral. Além disso, bancos também bem confortáveis, porta-malas de excelente capacidade e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Mas fique ligado porque
Esse carro passa por alguns problemas de infiltração de água no módulo do ABS, água de chuva. Ela escorre pelo para-brisa e deveria ir para o dreno lá do paralama dianteiro. Só que por uma falha de projeto, essa água ela escorre para a parte central e pinga exatamente em cima do módulo do ABS, que é uma peça cara e pode sofrer com a corrosão ali com o passar do tempo. Se isso acontecer, você vai ter que substituir essa peça. Mas existem vários vídeos aqui no YouTube, inclusive ensinando como você faz uma proteção para evitar que isso ocorra. Além disso, é claro que vai ser um carro de seguro mais elevado, né? Como eu disse, peças de acabamento externas mais caras, e de revenda um pouco mais difícil, também pelo fato de ter mais eletrônica embarcada, mais sensores, mais coisas ali dando aviso a todo momento no painel, o que incomoda um pouco. Qualquer variaçãozinha ali de sensor, variação eletrônica, dá um aviso ali no painel, muitas vezes meio ambíguo, que não explica muito bem o que está acontecendo, o que acaba não passando aquela impressão de conjunto muito confiável. Mas sabendo cuidar de um carro desse aí, sim, pode ser uma excelente opção de compra, com certeza. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Aqui para você que gostou da ideia do Cruze Sport 6, né, um hatch médio, mas que é uma segunda opção interessante de melhor custo-benefício, dá para pensar no Fiat Bravo Sport 1.8 16 válvulas flex manual 2015. Tabela R$ 46.849. Olha só, bem abaixo da nossa linha de corte. Até porque o Bravo aqui de 2015 para 2016, saltando aqui um ano só de fabricação, inclusive indo para o seu último ano de produção aqui no Brasil, ele pula para R$ 56.615. E é o mesmo carro. Eu digo que não vale a pena você pegar um 2016 por causa dessa diferença absurda de preço. Pegue um 2015 que eu digo que vai ser uma melhor opção de custo-benefício com certeza, e ainda 2 anos mais novo do que o seu concorrente lá da Chevrolet. Aqui o motor é o e-torque, mesmo lá da estrada, né, que eu falei, então os números de potência e torque também estão aparecendo aí para você. Só que o Bravo, naturalmente, é um carro mais pesado, 1.365 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,3 kg por cavalo. Aqui vai ter uma resposta também razoável e minimamente satisfatória ao retomar velocidades. O câmbio aqui é manual de 5 marchas, é o C510. Os engates não são muito precisos, mas é um câmbio mecanicamente bem confiável. Porta-malas tem 400 litros de capacidade, praticamente empatado lá com o Cruze, e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 215, 45, 17, pneus largos, perfil baixo, aro grande, pneus caros e que jogam contra na questão da economia de combustível. Na cidade faz 6,5 km por litro com etanol, 9,1 com gasolina. Estrada 7,6 no etanol, 10,8 na gasolina. Mas vem equipado de série nessa versão Sporting, com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e também para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico panorâmico, além de dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. E os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Sistema de som de série vinha com leitor de CD e comandos no volante apenas. E opcional de central multimídia que acrescentava USB, Bluetooth e GPS integrado. Então aqui é um carro mais barato, mas que você tem que procurar com um pouco mais de atenção para buscar o mais bem equipado possível. Boa parte dos equipamentos interessantes que vinham em vários de seus concorrentes, aqui no Bravo só tinha como opcional. Então, se você pegar um sem esses opcionais, pode sim dificultar a revenda futura. Mas ele entrega um bom conjunto mecânico confiável, resistente, com uma boa lista de equipamentos, como eu disse, né, se pegar com a maioria dos opcionais, boa qualidade do acabamento interno, revestimentos de painel, forros de porta, bancos bem confortáveis, diga-se de passagem, além de ser um carro que entrega assim, um bom nível de estabilidade, mesmo tendo uma suspensão de origem Fiat, né, que sempre preza um pouco mais pelo conforto ao rodar, aqui no Bravo, com esses pneus mais largos e rodas de aro 17, acaba focando mais na estabilidade, né? Claro, nessa versão Sporting é o mínimo que se espera. E o porta-malas tem boa capacidade, sendo aí um veículo de boa relação custo-benefício para a categoria dos hatch médios, mas, como pontos de atenção, o desempenho desse veículo pode ser um pouco fraco em baixas rotações.
ainda mais por ser um motor que não trabalha com variador de fase, nem para admissão, nem para o escape. Então, para você ter todo aquele desempenho disponível que eu mostrei, você tem que esticar mais as marchas. O pico de torque desse motor chega aos 4.500 RPM, o que é bem alto, mas você vai conseguir ter um bom desempenho se esticar bem as marchas. Além disso, o consumo de combustível é alto, justamente por essa razão. Também recomendo pegar esse carro sempre com câmbio manual, porque tinha a versão automatizada do Duologic que costumava dar um pouco mais de problema. É um câmbio que, se você precisar dar uma manutenção tanto preventiva quanto corretiva, vai te dar um gasto extra aí inesperado, o que não vai ser muito legal. Além disso, espaço interno para quem vai no banco traseiro é apenas ok para a categoria, ele não se destaca frente aos seus concorrentes. Tela de GPS, né, que vinha como opcional, apesar de ter esse item disponível, mas era uma telinha pequena ali no painel central que não é das melhores para você visualizar uma informação mais rápida. Além disso, visibilidade traseira também ela é um pouco comprometida, porque é um carro com pouca área envidraçada. A visibilidade lateral também da mesma forma, é um carro de linha de cintura mais alta e de peças de acabamento externas também um pouco mais caras, o que consequentemente também aumenta o preço do seguro e deixa esse carro com uma revenda um pouco mais difícil. Mas me diga você, frente a toda essa análise, todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando um outro carro interessante na faixa dos 60 mil reais que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.